Você já sabe que o tratamento realizado pelo Dent One ele é dividido em layers, em camadas. Então agora eu vou explicar para vocês como você adiciona uma camada, como você faz uma camada adicional utilizando esse software. Roda a vinheta. Então a gente tem a situação que nós estávamos aqui com duas layers. Neste caso, a primeira coisa que eu for fazer, já estavam realizadas essas duas layers. Lembrando que cada layer é como se fosse um tratamento separado do nosso paciente. Então, a partir do momento que nós já definimos uma layer, nós não voltamos e fazemos alterações, e sim criamos uma layer adicional. Então vamos aqui para ver o que nós já fizemos neste caso. É uma paciente que está em tratamento, isso aqui é uma fase adicional. Esta é a situação inicial, você vê que ela está em classe 2 ainda, um pouquinho de classe 2. Na primeira layer nós fizemos este movimento, veja, inicial, primeira layer, desculpe aqui, inicial e primeira layer. Aí depois a segunda layer, e agora nós vamos para a terceira layer. Vamos ver aqui, inicial, primeira layer, a segunda layer. É exatamente isso que a gente faz. O que nós estávamos pretendendo fazer, vamos continuar com este movimento. Então estávamos distalizando, relacionamos os molares, vamos passar para uma layer adicional, numa próxima layer. Então quando nós passamos para uma próxima layer, nós estamos definindo, nós estamos desenhando os próximos 4 alinhadores. Você pode ver isso no estagiamento 4x4 que tem aí no nosso canal. Vamos lá, Layer 2, vamos editar o setup. Lembrando que eu marquei aqui em cima 3D Setup. Não se esqueça dessa fase, eu vou colocar uma Layer adicional. E aí, eu estou com a Layer 3 agora. Obviamente, da Layer 2 para a Layer 3, eu não tenho nenhum movimento ainda. Vou agora desenhar este movimento. Então, vou continuar com a minha distalização. Então, vou clicar no premolar neste caso. E vou continuar a distalização dele. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que nós conseguimos fazer a distalização total de um dente e depois metade do movimento previsto no outro dente. Essa distalização que nós preconizamos, aquela distalização sequencial. Deste lado aqui a mesma coisa. Deixa eu corrigir a posição para que vocês vejam bem. Então vamos lá, mesial distal. Para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Nós podemos ir mais um pouco. Eu já posso iniciar metade do movimento deste dente. Posso ir um pouco mais aqui. E aí eu vejo a comparação aqui, os dois premolares numa layer. Eu achei muito severo esse movimento, eu vou reduzir um pouquinho. Vamos ver agora. Se me parece isto viável para 4 alinhadores. Este canino parece que está bem posicionado. Vamos ver como estávamos nas outras layers. Os incisivos, layer 2, layer 3. Eu vejo esse incisivo aqui. Vamos tirar esse arco com um pouco de rotação. Então vamos rotacioná-lo. 1, 2, 3 e 4. Vamos protuir um pouquinho o incisivo, reduzindo esse desgaste interproximal, essa IPR. Então nós gostamos de fazer algo que é bastante importante, que é a tal da sobrecorreção. Isso é muito importante. Então eu vou dar um pequeno clique no molar para que ele sofra uma tendência à distalização. Isso é bem importante. Perdão aqui. 1, 2. Vamos observar aqui, parece que teve um pouquinho de movimento ou de choque, colisão com o segundo molar. Aí nós vamos fazer também o mesmo movimento. Vamos mais uma vez observar quais o movimento previsto nesta layer. Me parece interessante, lembrando que os dentes anteriores, nesse caso, são responsáveis pela ancoragem, não somente eles. Nós temos mini implante, nós vemos um aqui, o outro está aqui nesse ponto aqui, Nós temos mini implantes que
estão ancorando, trazem elásticos que são presos aos caninos como componente de ancoragem, tá? Não vamos fazer isso. Além disso, a paciente ainda usa elásticos intermaxilares, elásticos de classe 2. Muito bem, na arcada inferior eu considero que nós temos alguns poucos movimentos para serem feitos. Vamos lá. Eu quero expandir um pouco. 2, 3 e 4, sempre obedecendo aquele princípio do 4x4, estagiamento 4x4. Às vezes é interessante trabalhar um pouquinho a intrusão desse segundo molar. Nós estamos vendo aqui que o segundo molar também tem uma rotação. Começar a refinar, gente. Aqui é refinamento. Olha lá a diferença que vai dar da Layer 2 para Layer 3. Bom, então obedecemos aqui aos princípios do 4x4, estagiamento 4x4. São 4 toques aqui realizados no Tooth Control, né, aqui na caixinha de controle. Qual que é o próximo passo? Nós vamos em do OK. Eu vou em Modeler, agora eu vou reconhecer quantos alinhadores eu espero que sejam criados aqui. Espero que sejam criados aqui 4 alinhadores, tá? 4 passos, vamos ver. 4 superiores e 3 inferiores, praticamente o que estava previsto. O inferior eu não fiz grandes movimentos. Vou passar para 4 para que nós possamos trabalhar com pares, né, nesses alinhadores. E aí nós temos 4x4 o estagiamento aí realizado e a próxima layer, ou seja, a próxima layer desenhada. Veja como é fácil, veja que não é complicado, é muito rápido, o software é muito intuitivo, Vamos ver aqui o palato, como está essa paciente. Veja que eu tenho aqui uma representação de um recorte. Temos mini implantes no palato, como eu já mencionei, e aqui nós vamos colocar botões e elásticos para auxiliar a ancoragem e a distalização da arcada superior. Não precisa mais adicionar o label, que já tem aqui, né, os nomes o nome da paciente, e também os attachments. Cara, adicionar um attachment aqui até mesmo porque na prática vai ser necessário. Lembra que nós estamos aqui fazendo um movimento de estabilização. Eu quero o controle. Eu vou trabalhar, na verdade, até de uma maneira diferente nesse caso aqui. Eu vou fazer para vocês verem um attachment retangular. Esse attachment aqui eu acho interessante nós colocarmos ele aqui. Vamos ver aqui como a gente pode fazê-lo. Não é um attachment que eu uso com muita frequência, mas a gente vê que muitos colegas gostam desse attachment. Um attachment retangular vertical. Vamos colocar ele mais estreito, 1.8. Por que não colocar attachments verticais? Eu posso fazer de diversas maneiras, tá? Uso e faço isso. Só mais um. O label, maxila, o número está colocado junto com o attachment. Vou retirá-lo daqui. Colocar num lugar aqui que não me atrapalharia a impressão desse modelo. Então eu ia dizendo, o software, no momento em que você troca de layer, ele te dá a possibilidade de você criar um template para aquela layer. Então, a hora que você exporta, você vai ter, na verdade, o template, né, dessa camada. Veja só, deixa eu colocar para mostrar aqui. Nós estamos aqui, ó. Ele vai ter o template, ele vai ter também o modelo de número 9, 10, 11 e 12. Então, eu posso fabricar um template para colocar esses attachments adicionais. Isso é perfeitamente possível e muito fácil de se fazer com o software Dent One.